Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou Felipe e Gina, trazendo para vocês os 7º clássicos aleatórios aqui do canal. Hoje vamos falar de Rio Negro e Nacional. Sim, trouxemos um clássico do Amazonas para vocês aí, trazer um clássico diferente. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreva no canal e comente, porque no último vídeo eu botei exatamente essas camisas. O que eu falei? Se vocês acertassem as sequências das camisas no comentários, quais eram os times ou seleções, eu mudava elas. Já que ninguém fez isso, vai ficar elas aí, vai ficar para sempre até alguém fazer isso, beleza? Lembrando que os clássicos aleatórios, eles são times que não podem estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e que não tem muito espaço na mídia esportiva. E caso vocês não tenham notado, eu tô tentando pegar um clássico de cada estado, né? Então, as primeiras rodadas aí dos clássicos aleatórios é tentando pegar um clássico de cada estado. E agora estamos em Manaus. Estamos no Amazonas, o primeiro clássico, vamos falar da região norte. Bom, como de praxe, eu vou falar um pouco individualmente dos dois times e depois vou falar um pouquinho do clássico em si. Vamos começar pelo Rio Negro. O Rio Negro, que tem um mascote, o Galo, foi fundado em 1913, localizado em Manaus, na capital do Amazonas. Manda seus jogos no estádio Carlos Zammit, com capacidade para 5.500 pessoas. E vamos falar um pouco das conquistas do Rio Negro. O Rio Negro tem um título internacional. Para quem não sabia, tem a Taça Internacional da Guiana, que foi conquistada em 1963, um torneio amistoso. E para quem acha que jogou um jogo, 2 jogos ganhou essa taça, está completamente enganado. O Rio Negro disputou 7 partidas e venceu 6 para levar esse torneio amistoso internacional. Então, parabéns ao Rio Negro. Fora isso, o Rio Negro tem 17 campeonatos amazonenses, 6 participações na Série A do Brasileirão. Sim, viu? Os times do Amazonas já jogaram na Série A do Brasileirão. Inclusive, já teve esse clássico na Série A. Depois, mais para frente, eu vou falar do confronto entre eles. Além de ter conseguido chegar numa oitavas de final da Copa do Brasil em 1990. O maior ídolo do time é o Aranha Negra, e não é o Levin Yashin da Rússia, e sim o goleiro Clovis, que atuou no clube nos anos 70 e ganhou esse apelido de Aranha Negra por utilizar uma roupa preta, né, para defender o gol e por estar para a rede parecer uma teia de aranha. As cores do time é o branco e preto. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Nacional. O Nacional que tem como mascote o leão. De verdade, eu não sei, porque tem vários times do Brasil com mascote leão, não tem nada a ver com a fauna daqui, e ainda mais no time do Amazonas tem um leão de mascote. Mas enfim, segue o jogo. O time também foi fundado em 1913, também é de Manaus, no Amazonas. Hoje manda seus jogos na Arena Amazonas, sim, o estádio de Copa do Mundo, com capacidade de 44 mil pessoas. A equipe já conquistou 43 campeonatos amazonenses, é o maior vencedor desse campeonato, do campeonato estadual do Amazonas. Tem 16 participações na Série A do Brasileirão e chegam nas oitavas de final da Copa do Brasil por 2 vezes, em 95 e 2013. O seu maior ídolo é o Pepeta, que jogou nos anos 90, né, pelo time e até que passou por grandes times no Brasil, né? Jogou pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Flamengo. É o maior ídolo do Nacional do Amazonas. Bom, as cores do time é o azul e branco. Bom, o clássico é chamado de Rio Now. De verdade, achei o nome bem zoado. É um dos poucos nomes de clássico que eu não acho da hora. Mas é feio. Falar, nossa, hoje tem Rio Now. Tipo, meio não muito bonito, né? Mas você mete as iniciais dos dois times. São 186, pelos estudos que eu vi, tem 186 jogos entre os times, 63 empates e o Nacional leva uma vantagem, né? Porque o Rio Negro tem 47 vitórias e 159 gols marcados, enquanto o Nacional tem 76 vitórias e 237 gols marcados. No Amazonas, o Nacional e Rio Negro são os maiores campeões estaduais, juntos eles somam mais de 60% dos títulos do estado. É o clássico mais antigo do Amazonas e da região norte do Brasil. O clássico foi o principal atrativo de lazer nessa região até o início dos anos 90, que começou a ter uma perda de público, né, para
com a evolução tecnológica e tudo mais, o clássico não começou a ter tanto público, tanta audiência como tinha antes na região. É um clássico com pouco histórico de violência, isso é muito bom, porque infelizmente no Brasil, quando a gente fala de futebol, a violência anda praticamente junto, e quando se fala de clássico nem se fala então. Temos até casos de gente que já morreu por briga de torcida, mas tem poucos casos de violência esse clássico. Eu achei legal esse dado, tipo, as coisas mais, talvez o caso mais ameaçador, assim, que deu mais notícia, foi uma vez que os torcedores do Nacional invadiram o campo, tomaram a taça dos jogadores do Rio Negro e quebraram a taça, mas pelo que eu li, a polícia conseguiu evitar confrontos e brigas, então foi só a depredação da taça mesmo, o que é errado de qualquer forma, mas comparado à história que a gente tem no Brasil, até que não foi tão ruim, né? Bom, vamos falar um pouco dos jogos, né? O primeiro confronto dessas duas equipes foi em março de 1914 e foi promovido pela Liga Amazonense de Futebol. Até então, era a entidade que comandava o futebol ali da região do Amazonas. O confronto foi válido pelo Campeonato Amazonense e o resultado não foi nada mais, nada menos que um 9-0 para o Nacional. Segundo historiadores, o Rio Negro vinha com um grupo de garotos que não tinha experiência no esporte. Então, por isso que o Nacional conseguiu aplicar o 9-0. Só que, no jogo de retorno, né, que foi pelo Campeonato do Amazonas, e tem jogo de ida e volta, né? Daí, no retorno, no dia 19 de abril de 1914, o Nacional não perdoou e fez um placar maior ainda, 12-0 no Rio Negro, é a maior goleada do clássico, só que ele ainda não era profissional, né, o esporte. Na era profissional, a maior goleada do Nacional sobre o Rio Negro foi em 2012, que o Nacional aplicou um 7-0. E a maior goleada do Rio Negro sobre o Nacional foi em 65, que o Rio Negro aplicou um 7-2. Tivemos um declínio de público, né? Então, antigamente, antes dos anos 90, era comum esse clássico ter pelo menos 20 mil pessoas no estádio, e depois dos anos 90 ele começou a perder importância, as pessoas começaram a perder interesse nesse jogo, e hoje é difícil superar 10 mil pessoas de público, né? O que é uma pena. Então, se você é um torcedor de futebol, se você ama o futebol é do estado do Amazonas, vá acompanhar a Nacional em Rio Negro. Dessa moral para o clássico local. Bom, mas vamos falar então antes disso, vamos falar quando tinha muito público. Os três maiores públicos desse clássico foram na década de 80 e 70, então em 86 tivemos o maior público. Os três jogos que eu vou falar agora foram vitórias de 1-0 do Nacional sobre o Rio Negro. Em 86 foram 41.661 pessoas assistindo o jogo, 40 mil pessoas para ver um clássico de Manaus. Eu aposto que você não sabia disso, eu também fiquei surpreso para mostrar a força que esses times têm na região. O segundo também foi em 79, que teve um público de 40.193, e o terceiro foi em 75, que teve um público de 33.123. Para você ver como o clássico era popular, era forte na região, principalmente na cidade de Manaus. A Placar fazia pesquisas de torcedores, né, nessa época. Então, entre o período de 70 e 84, 48,7% dos torcedores de Manaus torciam para o Nacional e cerca de 22,3% torciam para o Rio Negro. Então você vê que mais da metade da torcida de Manaus tinha o Rio Negro ou o Nacional como seu clube principal. E tem algumas histórias engraçadas, né? Primeiro, a primeira história é o melhor o sol do que ficar ao lado do rival. É assim que se chama essa história, porque tem um estádio que é bastante popular lá, que é o Vivaldão, e com a construção desse estádio, aí aumento da rivalidade entre esses dois times, não demorou muito para as torcidas começarem a ter problema dentro do estádio. Então, a administração, né? Desculpa. Então, após algumas confusões, a administração do estádio propôs que as torcidas fossem separadas por um cordão policial. Só que os torcedores do Rio Negro se recusaram a dividir o espaço com os torcedores do Nacional e preferiram ficar do outro lado do estádio, onde não tinha cobertura, porque essa divisão era para ficar na parte coberta, né, para se proteger do sol. Para quem não sabe, o sol em Manaus é muito pesado, é difícil ficar no sol em Manaus.
mas a torcida do Rio Negro preferia ficar naquele sol escaldante, sendo castigado pelo sol, do que dividir a parte coberta com os torcedores do Nacional. E também tem uma história legal dos torcedores do Nacional, que eles falam a água do Rio Negro não. Por quê? Por que o time se chama Rio Negro? Rio Negro é uma homenagem a um dos principais rios do Brasil, que é o Rio Negro, que passa ali no Amazonas, e os torcedores mais fanáticos do Nacional se recusam a beber água vindo do Rio Negro. Essas coisas de torcedor maluco, né? Bom, vamos falar do confronto entre essas duas equipes nos principais campeonatos nacionais. Então, na Série A do Brasileirão, eles já se enfrentaram 5 vezes e confronto extremamente equilibrado. Uma vitória para cada lado, 3 empates e cada time marcou 3 gols. Então, extremamente equilibrado. E na Copa do Brasil, foram 2 jogos, se enfrentaram uma vez na Copa do Brasil, foi em 2000, na Copa do Brasil de 2000. E, cara, outra vez equilibrado. Deu empate os 2 jogos, 2-2 jogo de ida, 1-1 jogo de volta, e o Nacional passou pelo Rio Negro por conta do gol fora de casa. Então, essas foram algumas curiosidades desse clássico maravilhoso que é Rio Negro e Nacional. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo os sites oficiais dos clubes para vocês conhecerem um pouco melhor dos times. E também vou deixar as redes sociais do Esquema Tático. Segue lá a gente, o blog está com matérias novas super legais. Estamos com os nossos podcasts no Spotify. Então vai lá, dá aquela moralzinha, dá uma lida nas matérias. E é isso. E lembre-se de falar das camisas. Enquanto vocês não comentarem a porcaria dos times das camisas aqui, vai ficar esse cenário para sempre. Tá bom? Então, fora isso, obrigado a todos. Até a próxima. Falou!